Para criar uma teoria técnica de eixos, nós vamos fazer o mesmo que fizemos para barras. O que eu vou fazer é estabelecer uma hipótese cinemática. Se o corpo satisfaz essa hipótese cinemática, então vai ser possível obter uma particularização da equação constitutiva para aquele sólido que seja mais simples do que essa expressão geral aqui. A hipótese cinemática que eu vou estabelecer aqui é que seções planas e paralelas, depois do carregamento, só rotacionam entre si, não sofrem mudança de forma e não deixam de ser planas, só rotacionam entre si em torno de um eixo. O único jeito de satisfazer essa hipótese é que a única carga aplicada seja uma torção pura, um carregamento que só esteja tendendo a rotacionar as faces do corpo em relação ao eixo central do corpo. Não só isso, mas também é necessário que o corpo seja cilíndrico. Veja nesse exemplo de torção de uma barra quadrada, que essa hipótese não é satisfeita porque as faces aqui não permanecem planas. Então, o único sólido que satisfaz essa hipótese cinemática é um eixo cilíndrico esbelto sujeito somente a cargas torsionais. Depois da aplicação do carregamento, essas seções circulares permanecem circulares, essas linhas radiais permanecem retas e essas linhas longitudinais ficam torcidas. Vamos ver o que acontece com a equação constitutiva se um corpo satisfaz essa hipótese cinemática. Aqui eu tomei um trecho arbitrário de comprimento ΔX de um eixo cilíndrico sujeito a torção pura. R maiúsculo é o raio do eixo. Eu desenhei aqui o que acontece geometricamente quando esse eixo sofre uma torção. Vou usar essa face como referência e descrever o efeito da torção completamente pelo giro dessa face em relação àquela face de referência. Quando eu aplico um torque, essa face de referência está fixa e essa face gira. Eu desenhei aqui essa reta AB, que é uma linha na superfície do eixo antes da aplicação do torque. Depois da aplicação do torque, essa face gira e esse ponto B vem parar aqui em C. Esse ângulo formado entre as linhas AB e AC eu chamei de gama max. O ângulo que a face gira em torno do eixo X eu chamei de ΔΦ. Vamos escrever a relação geométrica entre esses valores. Considere aqui essa cunha ABCO, que eu desenhei aqui. Aqui está a linha central do eixo de comprimento ΔX. Aqui é o raio do eixo R maiúsculo. Aqui o ângulo ΔΦ, que a face girou em torno do eixo X. E aqui o ângulo gama max. Veja que eu estou medindo ΔΦ nesse sentido. Ângulos ΔΦ positivos significam que a face girou em torno de x no sentido da regra da mão direita. Repare que se eu medir essa relação geométrica em um ponto mais para dentro do eixo, esse ângulo gama vai ser menor. Aqui eu peguei esse triângulo numa posição arbitrária R minúsculo. Esse segmento, a linha B', marca uma linha arbitrária antes da aplicação do torque, que depois da aplicação do torque veio parar em a linha C'. Veja que o ângulo entre a linha B' e a linha C' é menor do que gama max. E o valor desse ângulo depende da posição onde eu tirar esse triângulo. Aqui eu tirei esse triângulo de uma posição R minúsculo e o ângulo aqui eu chamei de gama de R minúsculo. R minúsculo é uma posição arbitrária que vai de 0 no centro do eixo até R maiúsculo na superfície externa do eixo. E aqui eu planifiquei esses dois triângulos. Aqui o triângulo externo, ABOCA. E aqui o triângulo interno, a linha B'OC', A'. Os ângulos gama max e ΔΦ estão mostrados aqui. E os ângulos gama de R e ΔΦ estão mostrados aqui. Veja que ΔΦ é o mesmo ângulo nos dois desenhos. Ele é o giro da face em torno do eixo X, não depende do ponto de onde eu tiro esse triângulo. Uma consequência disso é que, como esse ângulo é o mesmo, mas esse comprimento é menor que esse, então esse comprimento B'C' é menor que esse comprimento BC. Daí, observando esses dois triângulos, eu posso tirar as seguintes relações. A tangente de gama max é o cateto oposto, o comprimento BC, sobre o cateto adjacente, o comprimento ΔX. A tangente de ΔΦ é o cateto oposto BC sobre o cateto adjacente R maiúsculo. E a tangente de gama de R é o comprimento B'C' sobre ΔX, e a tangente de ΔΦ é B'C' sobre R minúsculo. Aqui eu vou introduzir uma hipótese, vou assumir que esses ângulos são todos muito pequenos. Na prática de engenharia, essas torções são mesmo muito pequenas.
Os ângulos de torção no eixo de uma estrutura são frações de graus. Quando o ângulo é muito pequeno, o valor do ângulo se aproxima do valor da tangente, então isso tudo pode ser aproximado como o valor do próprio ângulo. Isolando BC nessas equações, a gente tem essa relação entre ΔΦ e γ max. Isolando B', C' aqui, a gente tem essa relação entre ΔΦ e γ de R. Juntando 1 e 2 e isolando ΔΦ, sai que γ de R é o ponto R, onde γ de R está sendo medido, dividido pelo raio do eixo, vezes o ângulo γ na superfície do eixo, γ max. Tudo isso só para mostrar que o ângulo entre a linha de referência e a linha torcida varia linearmente ao longo do raio R minúsculo. Agora veja o que acontece com o eixo em termos de deformação devido à aplicação do torque. Eu peguei aqui uma amostra quadrada da superfície do eixo antes da aplicação do torque. Depois da aplicação do torque, essa amostra quadrada fica deformada como esse losango aqui. E o ângulo formado por esse losango é γ max. Então essa amostra da superfície do eixo sofreu distorção, deformação angular. A gente sabe que o tipo de tensão que causa esse tipo de deformação são tensões de cisalhamento. Então dá para saber que quando eu aplico um torque num eixo, uma tensão de cisalhamento se desenvolve no eixo, que é responsável por causar essa distorção. E mais ainda, eu sei qual é a relação entre essa tensão de cisalhamento e a distorção gama. Essa relação é a lei de Hooke. É essa relação linear que envolve a tensão de cisalhamento tal e a distorção gama por meio de uma constante G. Essa constante é o módulo de elasticidade transversal ou o módulo de cisalhamento do material. Essa tensão de cisalhamento tal é análogo à tensão de cisalhamento σxy, mas na análise de eixos é comum usar esse nome tal e eu vou mostrar por quê. Essa é a particularização da equação construtiva quando o corpo satisfaz a hipótese cinemática que as faces do sólido só rotacionam entre si. Eu posso também substituir essa equação na relação entre os ângulos γ e eu vejo que a tensão de cisalhamento varia também linearmente com a posição R onde ela é medida. A tensão é zero na linha central do eixo, onde R é zero, e é máxima na superfície externa do eixo, onde R é igual ao raio do eixo. Além dessa análise geométrica, eu posso também fazer uma análise do equilíbrio do eixo. Aqui, não necessariamente um eixo engaçado livre, mas qualquer trecho de um eixo sujeito a um momento torsor interno mx e x. Se a gente olhar o que está acontecendo numa face do eixo, a gente pode decompor esse momento torsor interno em uma série de forças tangenciais aplicadas num certo diferencial de área. Essa força tangencial vezes o braço R dá uma torção em torno do eixo. Quando a gente integrar esse efeito sobre a face inteira do eixo, isso vai resultar no momento torsor interno total aplicado naquela face. Eu sei ainda que cada diferencial de força tangencial é a tensão de cisalhamento aplicada naquele diferencial de área vezes o diferencial de área. Então, o momento torsor interno total é a integral desses diferenciais de momento torsor sobre a área, que é a integral do diferencial de força tangencial vezes o braço arbitrário R sobre a área. Eu troquei aqui para a expressão da força tangencial em termos da tensão de cisalhamento, e depois escrevendo a tensão em termos do raio R. A tensão de cisalhamento na superfície e o raio externo do eixo saem da integral, e sobra aqui só a integral da posição R ao quadrado sobre a área. Isso é a expressão do momento polar de inércia JP que nós vimos no capítulo 6. O momento polar de inércia é uma medida de como a área de seção transversal do eixo está distribuída em torno do eixo central, e também é uma medida de quão difícil é girar essa área em torno do eixo central. Então aqui sai que o momento torsor interno nessa face do eixo é igual à tensão de cisalhamento na superfície do eixo, dividido pelo raio do eixo, vezes o momento polar de inércia da seção transversal. Eu tinha também essa relação geométrica entre o ângulo de torção e o ângulo de distorção da superfície. Aqui reorganizei essa equação e no limite em que o comprimento do segmento do eixo é infinitesimal, a gente tem que a variação em relação a x, a torção do eixo em torno do eixo x, é igual à razão entre o ângulo de distorção da superfície do eixo e o raio do eixo. E agora eu tenho essa relação entre o momento torsor na seção e a tensão de cisalhamento na superfície. Aqui eu apliquei a equação constitutiva e depois substituí a equação 7 aqui.
Daqui sai essa relação entre o esforço interno em eixos, que é o momento torsor interno, e uma grandeza cinemática em eixos, que é a torção do eixo em torno do eixo longitudinal. Agora lembra que nós já conhecemos uma relação entre cargas externas com esforços internos em eixos. Essa é a equação diferencial de primeira ordem, que diz que a primeira derivada do momento torsor interno com relação a x é menos a carga torsional externa aplicada. Eu substituí mx e x por essa expressão, e daqui sai uma relação entre a carga torsional externa aplicada e a torção no eixo. Aqui de novo eu vou incluir uma hipótese adicional, que o material é constante ao longo do eixo, quer dizer, o módulo de cisalhamento não varia com x. E eu vou assumir também que o momento polar de inércia é constante também. Daqui sai essa equação diferencial, que é nossa nova equação diferencial descrevendo eixos. Aqui nós atingimos nosso objetivo com a teoria técnica de eixos, que é obter uma equação diferencial que relaciona cargas externas com uma grandeza cinemática. Desse equacionamento aqui também sai essa relação entre o esforço interno e o ângulo de torção, e também uma expressão para a tensão de cisalhamento em eixos, que nós vamos ver com detalhes mais para frente. Vou usar agora essa nova equação diferencial para resolver um problema simples de eixo, esse eixo engaçado livre. Aqui eu quero determinar não só os esforços internos, mas o ângulo que esse eixo torce devido a esse torque aplicado na extremidade livre. Para fazer isso, agora que eu tenho uma equação diferencial que descreve esse problema, eu posso usar o método das equações diferenciais de equilíbrio. O primeiro passo é definir uma convenção de sinais, que eu vou usar a convenção de sinais da página 13. Depois eu preciso definir uma equação diferencial que descreve o problema. Esse problema é um corpo esbelto sujeito só a cargas torsionais, isso é um eixo. A equação diferencial que descreve eixos é essa que o módulo de cisalhamento vezes o momento polar de inércia vezes a segunda derivada com relação a x do ângulo de torção do eixo em torno do eixo longitudinal é igual a menos o carregamento torsional aplicado. O terceiro passo é descrever as condições de contorno. Nesse eixo engaçado livre, o que a gente conhece a priori no contorno são que a torção do eixo no engaste é zero e que o momento torsor no ponto B é esse torque aplicado mais mxb, aquele positivo por causa da convenção de sinais. O quarto passo é descrever o carregamento externo. Nesse caso, o carregamento externo é zero porque não tem carga nenhuma aplicada no domínio do eixo. Agora nós temos uma equação diferencial de ordem 2 e duas condições de contorno. O problema pode ser resolvido. Para resolver, eu posso integrar a equação diferencial. Integrando uma vez, eu obtenho a expressão do momento torsor interno, que é a integral de zero, que dá uma constante. Integrando novamente, eu tenho a expressão do ângulo de torção, que é a integral de C1 mais uma constante. Agora, substituindo as condições de contorno para achar as condições de integração, substituindo mx em x igual a L, que é mais mxb, eu acho que C1 é mais mxb. Substituindo φ em x igual a zero, que é igual a zero, eu acho que C2 é igual a zero. Então, as equações finais são que o momento torsor interno é uma constante positiva igual a mais mxb ao longo de todo o eixo, para qualquer x, e o ângulo de torção varia linearmente com x. Ele é zero no engaste, x igual a zero, que satisfaz a condição de contorno no engaste, e é máximo na extremidade livre em x igual a L. Veja que essa expressão do ângulo de torção está multiplicada por g vezes jp. O ângulo de torção físico em radianos é essa expressão dividida por g vezes jp. O objetivo desse exemplo 2 é só ilustrar que ângulos de torção em problemas de engenharia são muito pequenos. Veja que o exemplo 2 é exatamente igual ao exemplo 1. Ele está sujeito a um torque na extremidade B e ao mesmo torque de mesmo valor na extremidade A. Isso é o mesmo que acontece no exemplo 1. Esse torque no sentido oposto ao torque aplicado é o mesmo efeito que engaste tem no exemplo 1. Aqui eu considerei um eixo de aço com 10 cm de diâmetro, apliquei um torque de 2.000 Nm/m. Eu quero saber qual deve ser o comprimento desse eixo para que ele torça uma volta inteira em torno de si mesmo. Quer dizer, para que o ângulo de torção de uma ponta em relação à outra seja de 2π. A expressão da torção do eixo engaçado livre está aqui. A torção da extremidade livre é essa expressão em x igual a L. Isolando o comprimento aqui, eu tenho essa expressão. O momento polar de inércia de um eixo maciço, sem furos, de diâmetro d, é π vezes d² sobre 32. O módulo de cisalhamento do aço é 75 GPa, está aqui.
Substituindo esses valores, eu tenho que, para que o eixo dê uma volta inteira em torno de si mesmo, ele precisa ter mais de 2 km de comprimento. Isso é um exemplo de que torção no eixo comum de engenharia, cujo comprimento é bem menor que 2 km, é bem pequeno. Isso concorda com a hipótese que a gente estabeleceu no começo da dedução da teoria técnica de eixos, de que torções em eixos eram muito pequenas. Uma outra coisa que a teoria técnica permite é resolver problemas hiperestáticos. Veja que até agora a gente não conseguia resolver esse eixo bem gastado porque não há condições de contorno suficientes. Na verdade, a gente não conhece condição de contorno alguma de esforço torcional interno. Mas a gente sabe duas condições de contorno cinemáticas, de que o ângulo de torção nos dois engastes é zero. E agora a gente tem uma equação diferencial que permite incorporar essa informação. Para resolver esse problema pelo método de equações diferenciais de equilíbrio, vou considerar a convenção de sinais da página 13. Isso é um eixo porque é um corpo esbelto sujeito só a carga torcional. Aqui são duas cargas torcionais distribuídas. Então, a equação diferencial que descreve esse eixo é essa aqui, o módulo do cisalhamento vezes o momento polar de inércia, vezes a segunda derivada do ângulo de torção do eixo, é igual a menos o carregamento torcional externo aplicado. Como condição de contorno, eu tenho que o ângulo de torção é zero nos dois engastes. O carregamento externo aqui é descontínuo, que pode ser descrito usando funções de singularidade. O carregamento começa com uma torção constante de amplitude t0. A partir do ponto x igual a L sobre 4, essa torção fica zero. Então, subtrair aqui o carregamento de amplitude t0 a partir de L sobre 4. O expoente zero indica que eu estou subtraindo uma constante. E depois, em x igual a 3L sobre 4, essa constante t0 volta a existir. Então, aqui eu adicionei uma constante de valor mais t0 a partir de 3L sobre 4. A gente sempre pode dividir as funções de singularidade para conferir se ela expressa o que eu quis expressar. Vamos avaliar essa expressão no trecho AB. Para qualquer x nesse intervalo, x é menor que L sobre 4 e também menor que 3L sobre 4. Então esse termo do carregamento fica zero e esse termo fica zero. Sobra só t0, que é o carregamento no trecho AB. No trecho BC, x é menor que 3L sobre 4, então esse trecho dá zero, mas x é maior que L sobre 4, então esse termo dá o polinômio x menos L sobre 4 elevado a zero, que é igual a 1. Então isso fica t0 menos t0, que é igual a zero. Isso escreve o carregamento entre B e C. E você pode fazer o mesmo teste entre C e D e vai ver que vai dar também mais t0. Para resolver esse problema, eu posso integrar a equação diferencial GJP vezes a segunda derivada de φ em relação a x é igual a menos carregamento externo. Veja aqui a mudança de sinal do carregamento externo por causa da equação diferencial. Integrando uma vez, obtenho a expressão do momento torsor interno. A expressão dessa constante t0 dá t0 vezes x. A integral dessa função de singularidade expoente 0 fica com o expoente 1. Tudo isso mais uma constante c1. Integrando mais uma vez, obtenho a expressão do ângulo de torção. A integral de t0x dá meio de t0 vezes x quadrado. A integral da função de singularidade expoente 1 fica expoente 2 e aparece esse meio multiplicando aqui. Se você não se lembra desse meio que aparece aqui, reveja as regras de integração de função de singularidade na página 24 da apostila. Mais a integral de C1, mais uma constante. Substituindo as condições de contorno para determinar as condições de integração, eu tenho a torção em x igual a zero é igual a zero. Esse termo fica meio de t0 vezes zero ao quadrado. Em x igual a zero, x é menor que L sobre 4, então essa função de singularidade é igual a zero. E também é menor que 3L sobre 4, então essa função de singularidade também é igual a zero. Mais C1 vezes 0 mais C2, então C2 é igual a zero. Substituindo a torção em x igual a L, que é igual a zero. Aqui, meio de t0 vezes x quadrado. Em x igual a L, x é maior que 3L que L sobre 4, então essa função de singularidade fica o polinômio x menos L sobre 4 ao quadrado. E em x igual a L, x também é maior que 3L sobre 4, então essa função de singularidade fica o polinômio 3 menos x menos 3L sobre 4 ao quadrado. Mais C1 vezes x, tudo isso é igual a zero. Simplificando isso tudo aqui, dá que C1 é 1/4 de T0L. Então as equações finais para o momento torsor interno e ângulo de torção do eixo ficam assim. Aqui substituindo as constantes C1 e C2. Na apostila tem também a expressão da tensão de cisalhamento máxima na parede do eixo, mas nós vamos ver isso no próximo vídeo. Para plotar os diagramas de esforços internos de torção do eixo, a gente pode dividir as funções de singularidade e avaliar os polinômios resultantes nos intervalos
e também usar uma interpretação física do problema. Na sua apostila tem um espaço para plotar esse diagrama, você pode pausar o vídeo e tentar fazer, e depois ver a resposta aqui. Esse gráfico aqui está mostrando a tensão desses elementos, mas eu vou plotar aqui só o momento torsor interno. No trecho AB, x é menor que L sobre 4 e x é menor que 3L sobre 4, então essas duas funções de singularidade dão zero. Então nesse primeiro trecho, mx e x é esse polinômio de ordem 1 mais essa constante. Isso é a expressão de uma reta decaindo por causa desse coeficiente negativo. No extremo do intervalo, em x igual a zero, mx e x vale 1/4 de T0L. No outro extremo do intervalo, x igual a L sobre 4, mx e x dá menos T0L sobre 4 mais meio de T0 vezes L, que dá zero. Então, mx e x no primeiro trecho é uma reta decaindo de 1/4 de T0L até zero. No trecho BC, não há cargas externas aplicadas. A torção externa, t de x, é zero. A integral de t de x, que é mx e x, é a integral de zero, que dá uma constante. Eu sei qual é o valor dessa constante. É zero porque no ponto B que pertence a esse intervalo, essa constante é zero. Então, mx e x tem que ser zero no intervalo inteiro, porque eu sei que ela é constante. Como não tem nenhum torque concentrado aplicado em B, eu sei que não vai haver descontinuidades na curva de mx e x em B. A curva de mx e x vai ser contínua. E no último trecho, de novo, eu tenho a mesma carga constante T0. A integral dessa constante vai dar uma reta, e como essa é a mesma constante no primeiro trecho, vai dar uma reta com a mesma inclinação. Eu sei que esse gráfico aqui parte de mx e x, parte daqui porque mx e x não tem descontinuidade nesse ponto. Não há torques concentrados em C, então mx e x é contínuo. E dá até para saber qual é o valor dessa reação nesse ponto. Isso aqui vai ser menos 1/4 de T0L. Eu sei disso porque nesse ponto mx e x deu mais 1/4 de T0L. Aqui eu tenho uma reta com a mesma inclinação, decaindo sobre o mesmo comprimento L sobre 4, então ela tem que terminar aqui em menos 1/4 de T0L. Aqui tem só uma particularidade. O carregamento externo aqui é uma constante positiva, é uma torção distribuída igual a mais T0 nesses trechos. A integral de uma constante positiva dá uma reta crescente, não uma reta decaindo. Essa inversão acontece por causa desse sinal negativo na equação diferencial. Na verdade, mx e x é igual a menos a integral do carregamento externo. Então, mx de x é menos a integral dessa constante positiva, que dá uma reta decaindo. E por último, o diagrama do ângulo de torção. A integral dessa reta decaindo é uma parábola com concavidade para baixo. Eu sei que essa parábola sai do zero, porque essa é a condição de contorno, mas há várias formas que essa parábola poderia se desenvolver. Ela poderia ser assim, assim, ou mesmo algo assim. Para saber a expressão exata, eu posso simplesmente olhar a expressão matemática dessa parábola. Mas aqui eu vou fazer uma interpretação mais física. Mx de x é a derivada do ângulo de torção. Se a curva da torção fosse essa, a sua derivada deveria passar por zero nesse ponto, o que não acontece. Então eu sei que essa não deve ser a curva correta. Mx de x é zero nesse ponto, então eu sei que φ de x tem um ponto de extremo no ponto B. E eu sei que esse extremo é máximo e não mínimo, porque a parábola tem concavidade para baixo. Então essa é a expressão do ângulo de torção no trecho AB. No trecho BC, mx de x é zero. A integral de zero é uma constante. Então, φ de x poderia ser uma constante positiva, zero ou negativa. Mas o ângulo de torção é uma grandeza cinemática. Não pode haver descontinuidade na expressão da torção. Um salto nessa curva significaria que o eixo quebrou naquele ponto. Então, esse diagrama tem que sair daqui, tem que ser contínuo. E como eu sei que ele é uma constante, então essa é a expressão da torção em todo esse intervalo. E no último trecho é a mesma coisa. Φ de x é a integral dessa reta decaindo, que é uma parábola com gravidade para baixo. Essa parábola tem um ponto de máximo em 3L sobre L, porque mx de x é zero aqui. E tem que terminar em zero, porque esse é o valor do ângulo de torção no engaste. E tem que sair daqui, porque essa curva precisa ser contínua.
Eu quero deixar para você pensar agora o seguinte problema. Qual é o significado físico desse diagrama de torção? A gente tem um eixo preso entre dois engaixes, sujeito a torques distribuídos, e aqui a torção do eixo aumenta, é constante no meio e depois decai. O que isso quer dizer fisicamente? Você consegue visualizar o que está acontecendo com esse eixo?